Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Mari Salles, terceira autora mais linda do Kindle Unlimited Brasil, e estou aqui no Hotcast, junto com as autoras do Universo Hot, aqui do Brasil, autoras independentes. E estamos aqui com uma temática que eu acho que assim, é quase unânime entre nós, leitoras, que gostamos de livros de romance, que são os romances fofos. Estamos com a Estela Sá, Gisele Souza, Liz Santos e Ellen Túcia, que vocês podem ter certeza, na hora que buscarem os livros dessas autoras, vocês vão achar muita fofura. Então vamos lá, gente. Estela, começa com você. Quem é você e por que você se apaixonou tanto por romance fofo? Olá, eu sou a Estela e eu. Ai, gente, eu acho tão difícil. Eu acho que eu cresci nesse. Lendo e vendo e assistindo essas comédias românticas dos anos 90 ali, anos 2000, aquela coisa. E eu coloquei muito isso para mim, né? Assim, para minha leitura, para minha escrita. Eu gosto dessa sensação gostosa desse coração quentinho que o livro dá, então eu eu acho que eu foco muito nisso por isso, assim, né? E você começou a escrever por causa dessas influências de filmes, ou teve algum livro ou alguma época na sua vida que te deu esse gás? Ah, eu não sei. Na realidade, eu acho que teve uma época, teve uma época que eu lia muito livro de Enemies to Lovers. E era todo mundo meu inimigo o tempo todo. E eu ficava, mas que raios? Por que, que os amigos não podem se apaixonar também? Eu não vou escrever outro amigo se apaixonando. Quero ninguém se odiando, não. Aí eu comecei a escrever por conta disso, assim. E aí eu comecei no Wattpad, escrevendo livros que eu achava que eu queria o casal no que processo gostoso deles se apaixonando e não deles se O odiando. clássico começou com a insatisfação, né? Não gostei desse livro, vou escrever a minha versão. Vou escrever do meu jeito. E Desse jeito. você, Gi? Oi. Então, eu também. Eu acho que é a mesma vertente de todas as autoras de romance, tá naquele consumir na adolescência os livros de banca, pelo menos na minha época era livros de banca, né? E quase 99% dos livros de banca são romances fofos. E sempre no final eu ficava naquela, ai, faltou alguma coisa. Foi muito rápido. E quando eu comecei a escrever lá em 2013, eu fui nessa de querer, vou fazer o meu final. E foi na época que a Mila estava lançando Despedida de Solteira. Então, foi naquela época que ela estava postando no Wattpad, que ela me deu um apoio também para poder escrever. E eu não tinha a menor ideia de que eu poderia escrever um livro, publicar um livro. Então, foi nessa mesma linha de você consumir aquele estilo de romance e querer também fazer, né? Apaixonada. E você, Liz? Ó, já temos duas que começaram pelo Wattpad publicando. E você, Liz, também começou no Wattpad? Sim, acho que a maioria dessa leva que a gente tem, né, de uns anos atrás, começou no Wattpad. Eu comecei lá em 2016 também, que foi um romance tão fofo que o pessoal fala que é um romance mamão com açúcar. Eu, particularmente, acho isso um elogio, porque ele era realmente para ser mamão com açúcar, né? Aquele romance Sessão da Tarde. Eu, particularmente, adoro livros assim, porque eu acho que dá para ter conflitos, mas também dá para ter só focar só no romance. Não precisa ter que brigar, separar, ficar longe. Não. Pode ser o livro inteiro no romance, que pra mim tá ótimo. Então, por isso que eu escolhi seguir dessa questão mais romance mais fofo, e daquele quente no coração. Eu, particularmente, adoro. Isso me lembra muito os filmes de Natal, né? A gente assiste, ele é todo complexo? Não, é justamente aquele conforto, aquela previsibilidade gostosa, que o imprevisível é como eles vão se conhecer, como que vai acontecer a cena que eu sei que vai acontecer. E você, Ellen? Oi, gente, Zongorellen, Túcia.
eu comecei a escrever romances fofos, porque eu consumia muitos romances fofos, né? Eu não comecei no Wattpad, eu sou uma ex-bookstagram que, depois de ler muitos finais felizes, resolveu escrever o seu próprio. E eu consumi, eu literalmente escrevo o que eu consumo, né? Eu sempre, uma das primeiras autoras que eu li nacional foi a Mari Salles. Mari Salles, Cali Mendes, foi quem me introduziu, né, na literatura nacional. E eu falo, gente, eu gosto. Quando eu decidi escrever, eu pensei, eu gosto tanto de ler esse tipo de história, então eu também quero escrever esse tipo de história. Eu quero que os meus leitores também fiquem com o coração quentinho, assim como eu fico lendo esses romances. Ai, que legal. E você também começou pelo Wattpad, eu acho que você já foi direto na Amazon, porque você já consumia, né, todo o material, todos os Não, livros lá. não, eu nunca, eu não sou nem leitora e nem escritora do Wattpad. Eu comecei a escrever, né, em 2022, o meu primeiro livro publicado foi em 2023, foi direto na Amazon. Olha que legal. E aí é bom que a gente consegue já ver, né, diferenças e semelhanças do porquê que a gente gosta de romance. E aí eu tô lembrando aqui, Ellie, que você foi Família Valentini, né, que você começou a ler. Que se tem um livro de conforto, é esse, que é aquela, é a mocinha desastrada, é o senhor que é mais carinhoso, é aquela cena de briga que termina com um beijo, com declarações de amor. Então, seguindo nessa linha, o que é um romance fofo para você? Quais foram as suas referências, que vocês já trouxeram algumas aqui? E conta para mim sobre aquele livro, que seja o seu primeiro lançamento, algum e se destaca como sendo o romance mais fofo que você tem. Vai lá, Estela. Nossa, tá, vamos lá. Eu acho que em relação à referência, assim, eu tenho muito a Mônica Cristina. Eu acho que eu li quase todos os livros dela, assim, e acompanhava ela no Wattpad enlouquecidamente. Aí, quando ela lançava na Amazon, eu lia também. E ela tem muito livro, assim, que é super conforto. Você tem aquele conflito ali, mas é um conflito que se resolve tão rápido, que é um negócio tão assim, que é gostoso de sentir, assim, né? E, e eu acho que eu trouxe muito isso para mim. E eu não sei, é difícil eu procurar um livro meu que não seja assim, fofo. Até os que eu olho e falo, nossa, esse daqui eu pesei a mão. Aí você vê as avaliações. Ai, que gostoso, é para sair da ressaca literária, é muito fofinho. Aí você fica, gente, mas por que Eu tô lembrando do mafioso. O mafioso e a cena da biblioteca. É, fala assim, é mafioso. É um mafioso que ele tem aquele coração é função. é um mafioso. E aí eu lembro quando eu passei para uma leitora, a leitora Beta, ela leu e ela falou: Ah, Estelinha, é diferente dos mafiosos que a gente está esperando, que é tudo aquele, né? Mas assim, a gente entende, porque essa é você. Tudo bem ele ser assim, tão fofo, tão. Acho um mafioso fofo. Temos bebê aí, Giz. Se tem uma coisa mais fofa que tem nos livros é quando o bebê entra em cena. Conta, Gi. Você que está com o lançamento, né, de uma vizinha grávida. Sim. Qual que é as suas referências e seu livro mais fofo? Então, referência de livro fofo, eu gosto muito dos livros da Marcia. Beijo nas costas. Ai, meu Deus. Da Marcia Lima. Eu sempre gostei muito do jeito que ela escreve, apesar dela ter bastante drama, né? Sim. O romance é muito fofo. Tem uma autora também que eu sempre procuro ver se ela lançou coisa nova, a Maribel Azevedo. Não sei se vocês conhecem, se lembram dela, que são livros muito fofos também, os que ela tem. E assim, o que quero falar mesmo? Ah, o seu livro mais fofo, essas características, né, as tropes que você utiliza. Sim, então, os meus mais recentes, eu acho que são os mais fofos. Tem o Inspiração, que ele é muito fofo, né? Que foi que me deu o pontapé inicial na minha carreira. Eu já comecei já um fofo, né? Tinha a Laila com o irmão dela. Não tinha criança
mas a relação familiar da Laila com o irmão dela e da família do Bruno com a família do Bruno com a família dele também foi muito fofo. E assim, os últimos livros que eu escrevi do Uma Noiva de Mentira, do Bilionário Grego, tem criança, é muito fofo. E esse que eu lancei agora, dia 15 de agosto, Um Bebê para os Planos, ele é tão fofo que eu não precisei mexer em nada no livro. E eu sempre mexo muito no livro. Depois que eu termino de escrever, eu escrevo cena, escrevo de novo. E esse não, esse eu terminei com um sorriso no rosto, e ele ficou do jeitinho que eu terminei. Eu fiquei tão feliz. Eu revisei ele em 2 dias, porque ele tava, tipo, pra mim ele tava perfeito. De tão fofo que ele é. Ah, maravilhoso. E você, Liz? Qual é o seu livro mais fofo e as suas referências dessa literatura? Então, eu entrei na literatura nacional através da Tânia Lopes, que inclusive ela tem 3 livros na mão, só que não são mais nenhum, né? Há uns anos assim, pra mim, ela é referência sobre isso, que são os mocinhos que são fofos, né? Ele é intenso, mas ele também é fofo. Então, isso pra mim é muito importante. Tem você também, a Mari Salles, e também Daniela Carneiro. São as literaturas que eu tenho como referência nessa questão de romances fofos, né? Que é o que eu gosto de ler e também escrever. E eu considero 3 dos meus livros fofos, que é o primeiro que eu escrevi, Permita-se Amar. O pessoal fala que ama muito açúcar. Ele faz, gente, ele faz até as trancinhas. É esse que ele faz as trancinhas, né, no cabelo da filha, porque tem esse o spin-off, tem a cena é maravilhosa. Não, ali pra mim é totalmente fofo. Eu termino o livro com diabetes, então eu amei aquele livro. Tem também No Âmbito do Amor, que é o pai que tem uma cafeteria, e Ama por Acaso, que a capa, inclusive a capa é rosa. De tão fofo que são, eu particularmente amo esses 3 livros. O pessoal fala nas versões, ai, aquele livro quentinho no coração, me tirou da ressaca, ai, eu achei muito fofo. Então, pra mim isso é um elogio, que eu queria passar realmente uma história fofa. Então, pra mim esses 3 são os mais fofos, e eu tento me desapegar. Não escrever tanto, mas não consigo. Tem que ter aquela fofura, tem que ter um mocinho mais doce. Ele é homem, mas ele ainda tem um lado bem gentil, um lado mais carinhoso. Então, eu adoro isso. O famoso Golden Boy, né? A gente adora, tem. A gente conta o Bad Boy, mas o Golden Boy conta, Ellen, porque a sua paleta já é rosa. O puro algodão doce, que não tem como ser mais doce do que 50 tudo. tons de rosa, Exato. ser bad boy, mas no final se torna um golden boy, né? É aquele que ele tem o coração pinudo, mas aí com a mocinha ele não vai ter coragem de fazer o que ele faz com todo mundo. Aí fica sempre isso, né? Ele odeia todo mundo menos ela. O meu primeiro livro, que foi Uma Segunda Chance para o Doutor, já é extremamente fofo, né? É um livro que trata de reencontro, que eles eram apaixonados na adolescência, no ensino médio, mas acabaram desencontrando e depois se reencontram anos depois. Mas a mocinha, ela vive com a avó, com a filha de 16 anos, e a relação dela com a avó é assim extremamente fofa. Então é um livro que trata a fofura num relacionamento amoroso, mas também tem essa fofura do relacionamento entre familiares, sabe? É, a minha introdução nos livros fofos foi, como eu falei, Cali Mendes, Mari Salles, mais uma internacional que eu falei, nossa, eu quero escrever livros assim. Aquela autora de Mais Que Amigos, eu não vou lembrar o nome dela agora. Uma que tem a capa rosa também. Vou fazer a pesquisa. Lá vai a pesquisa. Tá certo. Pensei que você ia falar Mariana Zapata, né? Porque se tem uma, eu acho que ela é rainha do slow burn, porque drama ela tem, né? Mas o slow dela. Então, aí quando eu li esse Mais Que Amigos, eu falei, nossa, é uma comédia romântica. Isso. Falei, nossa, eu já li algumas vezes esse livro. Falei, eu quero escrever coisas assim, né? Tem uma pitadinha de drama para dar aquela emoção na história, mas aquele livro
que vai deixar você em várias situações, oh, sabe? Involuntariamente você vai falar, oh, sabe? Querer abraçar os personagens. Mas o meu livro mais fofo que eu acho é Entre Tapas e Beijos com o CEO. Inclusive tem a capa rosa também. Preciso me É. comprar todos os meus livros rosa. Mas eles têm aquela pegada de casal cão e gato. Mas tem um pet, gente, extremamente fofo, que rouba a cena na história. Inclusive, se vocês estiverem ouvindo latidos, é o avatar desse pet. A cena que eu mais gosto é quando ele vai usar o shampoo. Nossa, que sedoso era o shampoo do cachorro. Cheiroso, né? Então, eu acho que esse é o meu livro mais fofinho, mas até os mais dramáticos que eu tenho tem cenas assim bem fofas. Né? E já pegando esse gancho, que eu comecei a reparar assim, existe um padrão de cenas, né? Normalmente eles são melhores amigos, ou eles estão se conhecendo, tem um bebê, tem um pet. Mas será que tem alguma trope que não combina com romance fofo? E aí eu pergunto também do Hot. Será que o Hot, no livro fofo, ele precisa ser mais suave, ou tem como o livro Hot ele também ser o livro fofo também tem essa pegada hot. Vamos lá, vamos mudar aqui um pouco. Começa aí, Liz. Então, você jogou a pergunta mais complicada primeiro. Ah, Você acha que dá para desenvolver outras tropes sendo fofa também ou é um desafio? então, eu acho que é um desafio, mas pra gente que usa a mente, não é impossível. Que acho que dá pra gente escrever tudo, não é? Não tem uma limitação de, eu não posso escrever um romance fofo, porque eu vou usar uma trope diferente, por exemplo, um crash burn. Não combina com fofo, combina. Slow burn, principalmente, aquela coisa mais tranquila. Então, eu acho que não tem um que, que não combina. Pelo menos eu, particularmente, não acho isso. Então, tudo que tem pra escrever, eu já escrevi, e tudo vai ter lá aquele romance fofo. E sobre o plot, eu acho que depende muito também do autor. Eu, particularmente, acredito que o romance fofo, ele cabe mais um hot mais leve, algo mais sensual, não algo tão explícito. Isso é a Liz falando, né? É o que eu coloco nos meus livros. Mas eu acho que dependendo do autor, cabe sim, porque fofura não quer dizer que é um livro que não tem cenas explícitas. Fofura é o contexto geral, né? É uma cena da criança fofa, é uma cena engraçada do mocinho fazendo uma brincadeira, ou eles dois naquele love. Então, acho que dá sim para encaixar, desde que seja aquilo aí que o autor ele estiver confortável para escrever. E você, Gi? Eu acho, assim, uma proposta de escrever, e eu, assim, eu sei que pode ter, traição. Acho que não é uma troca que se encaixe no romance. Não combina, concordo, não combina com romance fofo, traição, acho que isso é unanimidade. Não combina com fofo, não combina com dar com. E depende do tom da história. Porque, assim, o fofo, às vezes, ele puxa muito pra comédia romântica, né? Tem comédia romântica fofinha e tem comédia romântica mais sensual, mais sexy. Eu acabei de ver um fofinho, que as cenas hot, tinha ele cena hot, mas era mais leve. Só que agora eu já peguei outro para escrever, que ele vai ser mais, tipo, tem aquele livro, ai gente, como é que é o nome do livro? Atraído. Ele é um romance fofo, comédia romântica, e eu acho as cenas mais sexy do que se fosse um livro mais leve. Então, depende muito do tom da história, pode, no romance fofo. O próprio do CEO, que é o CEO da empresa de tecnologia, ele tem uma pegada bem mais sensual, mas ele não perdeu a fofura dele. Tanto que o meu mafioso, eu até ia falar disso, todo mundo fala que o meu mafioso é leve, ele é soft. Porque ele é da máfia, mas ele é fofo. Com EPA, ele é fofo. E é o que a gente gosta, né? Com todo mundo ele pode ser chato, com a mocinha, É. tem fofura.
E você, Ellen, tem alguma tropa que não dá para desenvolver? Tirando traição, que eu acho que já concordo. Olha, eu acho que, não sei se isso é uma troca, mas trisal, poliamor, qualquer um que envolva mais de 2 no relacionamento, no momento eu não me vejo escrevendo. Ainda nos livros, para mim, é um casal só, duas pessoas na relação. Isso é uma trope que eu não me vejo escrevendo agora. E em relação à quantidade de hot no livro fofo, eu acho que não tem limite de hot, porque dá para ser fofo até nos hots. O meu próximo livro que eu vou lançar a mocinha tem insegurança em relação ao corpo dela e ela pede para ele apagar a luz na hora, né, do ato. Ele fala: não, eu não vou apagar a luz porque eu vou te venerar e você, através disso, vai assistir a mulher mais linda desse mundo. Então eu acho que dá para ser fofo até nos momentos hot. Então acho que não tem limite de hot nos fofos, nos leves. Eu acho que o que acaba definindo um livro que mais leve, menos leve, acaba sendo os dramas da trama, né? Mas não a intensidade do hot. Acho que tudo bem, dá para ser fofo com algema, chicote. E você, Estela? Então, eu acho que assim, eu estava pensando aqui no geral e eu acho que eu não consigo ver uma trope assim que vai te impedir de escrever um romance fofo, né? Eu pensando assim, já teve age gap, já teve mãe solteira, Mafioso, né? de tudo pouco, né? É mafioso, tem mafioso fofo, gente. Tem mafioso fofo, tudo é possível. Então, assim, eu não consigo ver algo que vai impedir de tornar esse romance fofo. Eu acho que tá muito mais no sentimento que a gente acaba tendo enquanto a gente está lendo, enquanto a gente está escrevendo, do que realmente com a trope que você está usando para escrever essa história, né? Em relação ao hot, eu acredito muito assim, eu consigo. Tanto vai ter livro que às vezes eu vou escrever, realmente não vou sentir falta, vou falar, olha, tem essa aqui e tá bom, né? E é isso, é o romance deles, é essa cena. Como vai ter, por exemplo, os livros que eu escrevo assim, eu tô fazendo uma série meio que para desopilar assim, a hora que eu tô começando a ficar muito cansada, criança tá de férias escolares, tem que lidar com as férias das crianças e escrever, eu escrevo essa série, que é Um Acordo Com. Então, O Coração em Alerta Vermelho, Um Acordo com o Bombeiro. É um romance super curtinho com um monte de hot. Hot aqui, hot aqui, hot ali, hot ali. Um Acordo com o CEO, a mesma coisa. Um romance curtinho, rapidinho. Talvez porque, para mim, como é para desopilar, e eu lido bem com a escrita do hot, eu coloco mesmo. E o negócio, então, tanto vai ter aquele que às vezes vai passar e você vai falar, cadê? Onde está? Como o que vai ter muito mesmo. E o importante é ali, é aquele Golden Boy amando e adorando sua mulher, com corda, sem corda, e com gravata, sem gravata, e tá tudo bem. E toda essa conversa me fez lembrar um feedback de leitoras, que normalmente a gente recebe, que é assim, esse livro salvou minha vida, porque ou ele me curou de depressão, ou quando eu estava no hospital foi esse livro que foi dar conforto. É o famoso livro de conforto. Então, esse tipo de romance, ele não vai trazer só proporcionar, né, o romance, toda aquela atração, a diversão, mas ele também vem fazer um serviço. O famoso não é terapia, mas terapêutico. E vou, não previsto, mas oportuno, que vocês tragam um feedback de uma leitora que te marcou muito, justamente trazendo essa relevância do quão importante é esse livro
não só para o entretenimento, porque, vamos dizer assim, grande parte dele, as leitoras elas vão em busca disso. Eu preciso só do conforto, sair da ressaca literária. Eu não quero, eu quero um livro mais morno, né? Aquele que não tem muitas emoções, mas também é aquele livro que as pessoas vão escolher para trazer algo mais. Então, traz esse feedback. Eu tive na Bienal, para começar aqui, eu tive na Bienal de uma senhora que eu acho que passou dos 70, que ela falou que os livros, que para ela, depois que o marido faleceu, para ela a vida tinha acabado, e foram os livros de romance que trouxeram essa chama novamente de poder sonhar, de poder imaginar, de viver outras vidas. Para mim, eu serei a vida. Eu falei, olha, uma senhora de 70 anos, com conhecimento, com a vivência, e dar esse valor para os livros de romance, para mim, eu serei. Fala aí, Ellen, um feedback assim de uma leitura que te marcou. Olha, eu já lancei um livro onde a dedicatória era para todos que querem apenas esquecer um pouquinho da realidade, lendo um romance leve, divertido e clichê, né? Basicamente não espere grandes reviravoltas nesse livro que você não vai ter. E a leitora veio me falar que ela estava internada no hospital, enfim, e que o livro que eu escrevi foi muito mais do que um simples romance leve, clichê, sabe? Foi algo que acompanhou ela, fez ela sorrir em momentos que talvez ela não conseguisse de outras formas. Então, esses tipos de feedback normalmente mexe muito comigo, né? Quando você está passando por momentos difíceis, sua doença ou de parentes, e com as nossas histórias a gente consegue arrancar um sorriso, né? Tem vezes que é tão difícil naquele momento daquela pessoa. Então, me marcou bastante essa leitora. E todos esses feedbacks das pessoas que vêm me falar que a gente escreve livros simples, leves, só que marca as pessoas de alguma forma. Mesmo que a nossa intenção fosse só para o lazer dela, né? Muito legal isso. E você, Liz? Então, tem 2 livros que eu sempre recebo esses feedbacks, que um é Amor no Tribunal, que inclusive eu tenho uma leitura no WhatsApp e ela sempre manda dizendo que olha ali, estou lendo novamente. Ela está lendo esse ano já umas 4, 5 vezes o mesmo livro, né, que é Amor no Tribunal. E ela fala que ela amou bastante a história, né, que acompanhou ela em momentos que ela estava passando por situações mais complicadas. Então, ele é o meu livro que ela tem favorito, que ela conseguiu se identificar com as personagens, com a April, né, com a situação do Filippo, que tenta passar para as pessoas uma imagem de forte, né, um juiz temido, mas por dentro só ele sabe as dores que ele tem. E o outro livro também, que é o Stone, que é o meu personagem que ele sofre de transtorno por estresse pós-traumático, que o livro inteiro, basicamente, ele é fofo, mas ele é um drama. O primeiro drama que eu escrevi, e eles falam que é o livro do conforto, né, que eles têm, porque conseguiram sentir as dores do Dylan, né, conseguiram se identificar nas crises que ele tinha de ansiedade. Então, a forma como ele tratou, né, como ele buscou ajuda durante o livro, incentivou para que ela fizesse a mesma coisa. Que as pessoas ficam naquela coisa de, eu não vou procurar terapia, ou isso é coisa na minha cabeça, e conseguiram se identificar com o personagem e buscaram ali uma certa ajuda psicológica. Então, para mim, são 2 livros que me marcam muito, porque eu sei que eles têm uma importância para as minhas leitoras. E são livros que não são totalmente fofos. Eles são fofos com aquela questão mais dramática, que eu acho que, inclusive, é o que a gente pode trabalhar, né? Não só focar em uma coisa, quando pode fazer as duas. Muito legal. É trazer uma leveza para assuntos sérios, porque a gente não vai tocar, tem certos assuntos que a gente não vai se aprofundar e nem se aproximar, mas o livro de romance ele vai trazer essa leveza que vai, pelo menos, derrubar aquela barreira emocional, principalmente que as mocinhas fazem, né, com os nossos mocinhos. Gi, e você? Então, Um tem um feedback. feedback que eu recebi
em 2015, quando eu lancei Pecaminoso. A leitora veio me falar, veio no meu privado e me falou que o livro salvou o casamento dela. Então, assim, foi... aquilo me marcou, porque assim, é um livro fofo, mas ele é hot, e é aquela coisa de CEO, né, e tal, totalmente fora da nossa realidade. E ela ter me falado que aquela história salvou o casamento dela, me marcou muito, porque, assim, você não escreve com aquela pretensão, e alguém ter lido e levado para a vida pessoal dessa forma, foi muito interessante, assim, porque eu também já tive leituras que salvaram no casamento, que apimenta a relação, né? Então, assim, isso faz parte do nossa escrita também. Que, assim, muitas pessoas que nos leem pode ter aquela coisa de, como é que fala? Um freio emocional quanto à relação. Então, você lê aquilo de forma saudável e tal, ajudou ela a apimentar a relação dela e salvou o casamento dela. Então, foi muito legal para mim receber esse tipo de feedback. Porque a gente também traz com naturalidade e leveza a relação íntima do casal, que acho que a gente está mudando isso, né, com a próxima geração que está vindo, nós sendo autoras, trazer essa leveza, porque falar sobre esse assunto não precisa ser mais um tabu. A gente na rede social tenta até não colocar tantas palavras explícitas, né, para a rede não derrubar, mas dentro do livro não precisa de tanto tabu, de tanta censura. A gente pode tratar, igual a Ellen comentou, né? A gente pode mostrar, às vezes, a necessidade de ter a luz apagada, né? Olha a importância e relevância quando o parceiro vem, não precisa ter vergonha, que eu vou te venerar. Então, olha só, homens, ainda é dica de milhões, homens que leem livros de romance. Todo homem deveria ler um livro de romance. Leiam, por favor. Salve seu casamento. Né? Ó, quer conquistar uma mulher, leia livro de romance e você vai dominar todas. Porque ali, como eu falo, não importa se é muito hot, pouco hot, se é dark, não importa. É escrito por mulheres, está a serviço do prazer feminino. Então é do jeitinho que as mulheres procuram, né? Com todo. É um lugar seguro para a gente vivenciar fantasias. E você, Estela? Então, eu acho que assim, como a Liz falou, né, é um elogio quando você recebe uns comentários assim, tipo, ai, me tirou da ressaca literária e não sei o quê. Ai, que livro fofo, que casal, que coração quentinho, né? Então, eu sempre adoro receber esse tipo de comentário, que eu chego à conclusão que realmente está alcançando, né? 13. Mas eu lembro até hoje de um que foi do segundo livro da Westlake, né? Que é um romance universitário com jogadores de futebol americano. E eu lembro que eu sou meio dramática, tá? Eu sou fofa nos livros, mas na vida eu sou dramática. Então, aquele negócio de, eu lancei hoje, você vai me ver a flor da pele pelos próximos 3 dias. E tudo para mim é, ai, deu errado, flopou e não sei o quê. Eu faço o maior drama. E eu lembro até hoje desse segundo livro, né? Que ele tem um pouco de drama, é uma menina que está acostumada a receber muitas críticas do pai o tempo todo, que você não é boa, você isso, você isso. Então ela se envolve só com homens daquele jeito. Bosta, né? Daquele jeito, assim, ela aceita que ela merece pouco. Ela acredita, ela coloca na cabeça dela que ela merece pouco. E em uma situação, ela começa um relacionamento falso com esse jogador de futebol e ele começa a tratar ela super bem. E ela começa, tipo assim, cenas assim, você tá irritada? Vou parar numa cafeteria para pegar o seu café. Aí ela, nossa, o melhor dia da minha vida, e não sei o que. E ele, caraca, velho, com que tipo de gente que você se envolve, maluca? Porque assim,
é o mínimo. Ninguém nunca te comprou um cafezinho assim, sabe? Ele começa a fazer pequenas coisas para ela, mostrando que ela vale muito, né? E aí eu lembro que depois eu tava naquele drama de ai, flopou, deu tudo errado, não sei o quê. E aí eu abri um Instagram e na DM essa leitora fez um textão de como ela tinha amado o livro, de como o livro era incrível, de como ela estava esperando desde do primeiro livro, já esperava por esse casal, e como eles foram fofos, e eles, ai, nossa, meus pais, e não sei o que, não sei o que. Eu falei, ai, gente, pode flopar, pode dar errado, não nenhuma página, eu alcancei meu objetivo, não preciso ir para mais ninguém. Ai, até passou o drama, respirei fundo. Ai, com certeza, né? Um dos nossos objetivos, precisamos, né, do retorno financeiro, porque todas aqui eu acho que depende da renda dos livros, mas também tem essa questão do feedback do leitor, quando ele consegue acessar o que a gente estava tentando transmitir. E é engraçado que tem alguns livros que nós mesmos não damos muito crédito, ou porque a gente escreveu rápido, ou porque optamos por um tema mais superficial, que tenha um desenvolvimento rápido, porque queríamos entregar algo. Mas eu falo que é assim, justamente porque a gente faz rápido, naquele momento, né, de surto criativo, é onde a gente consegue entregar o que está lá a fundo. E aí a gente alcança, né, as leitoras, aí você percebe, nossa, mas é sério mesmo, você gosta desse livro? Tem tantos outros que a gente trabalha. E já vou aproveitar também e trazer mais uma pergunta extra, que seria, já vi que vocês são bem perfeccionistas. Vocês gostam de reler e deixar ali, né, quanto mais açúcar, mais doce, melhor? Ou vocês são daquelas que vão escrevendo, como eu, né? Eu escrevo até o fim, depois eu volto vendo onde eu preciso dar, né? Melhorar ali no doce ou deixar um pouquinho mais, deixa eu cortar aqui, senão a pessoa vai precisar de uma insulina. Vocês são das perfeccionistas ou a do vamos do jeito que saiu? Vai lá, Estela. Eu acho que eu sou do vamos do jeito que saiu. Eu confesso que assim, às vezes eu fico assim, não tá legal, não tá. Aí quando eu releio, eu falo, cara, era isso. Era isso que eu queria passar naquela hora, era isso que estava vindo, e é isso que vai. Porque eu não sei, quando eu mexo demais, eu fico achando que eu que tô atrapalhando o romance. Eu tô mexendo, eu tô atrapalhando o romance. Ele quer ser açucarado, seja açucarado. Seja um mafioso açucarado, tá bom? Todo mundo gosta. A Estela, bom que a gente já identifica. A Estela, ela escreve livros fofos, mas ela tem um pezinho no drama. Mas pessoalmente ela é do drama. E você, Gia, a gente também tem um pezinho no drama, mas tem livro dramático também. Tem. Eu volto. Isso é o terror, porque assim, às vezes você já escreveu, você está querendo já colocar a criança na escola, né? Traz, lê um livro, realmente eu aumento de 4.000 palavras, deixo mais açucarado, ou eu tiro um pouquinho, ou escrevo mais cenas que poderia se encaixar ali, então eu sempre volto. Mas esse, o último, eu não voltei, eu fiquei muito surpresa. Ai, que legal. E você, Liz? A Liz é brava, gente. Eu não... Dedurando. Se eu ficar voltando, eu não vou lançar nunca. Tá faltando isso aqui, tem que colocar um pouquinho aqui, então eu nunca vou lançar. Eu leio ali, acabei de escrever o capítulo, eu vou ler. Mas depois que acabei, já era, não vou ler mais não. Só leio depois da revisão e não mudo nada, porque se eu mudar, é uma bagunça. Então, se ficou doce, ficou, se ficou salgado, ficou, então vai mesmo. Eu não mudo, não. E você, Ellen? Eu, no geral, sou uma pessoa extremamente, exageradamente perfeccionista. Com tudo. Volta, Ellen! Não, calma. Mas
eu escrevo o livro inteiro. No caso da escrita, eu escrevo o livro inteiro. Depois eu volto relendo ele inteiro. Aí eu mando ele para revisão e depois releio ele de novo. Eu não vou relendo capítulo por capítulo, sabe? Eu releio o livro inteiro. Quando eu termino, faço a primeira versão dele. Aí releio ele. Mudo o que tem que mudar. Normalmente eu não consigo mudar muita coisa. É mais uma palavra aqui, outra ali, mas cenas específicas eu sigo muito a primeira versão. Mas aí depois eu mando para revisão e depois releio de novo. Mas eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista, até demais. Então, na hora de elaborar o roteiro, ou pelo menos idealizar, eu acho que então você fica lá pensando, matutando na Não. cena. Também não? Eu não faço roteiro. Ai, gente, só um minuto. Meu gato tá em cima do meu teclado. Gente, tem coisa mais fofa que isso. Olha lá. Quer participar também. Eu não faço roteiro, gente. Eu não consigo. Eu já tentei fazer roteiro, mas eu não consigo fazer roteiro. Se deixar eu fazer roteiro, eu fico dias e dias na frente do computador e não sai nada. Então eu vou, abro o Word, coloco todos os esqueletos do capítulo e vou escrevendo. Isso aí Eu que não, até o con- fim. eu não consigo. Eu já tentei fazer roteiro, mas eu não consigo pensar na história, todos os capítulos a longo prazo, sabe? Eu consigo pensar nos 10 primeiros capítulos, o que eu quero nos 10 primeiros capítulos. Depois, quando eu tô escrevendo esses 10 primeiros capítulos, aí eu penso na sequência, sabe? Aham. Mas Ellen, eu já aproveita Fazendo. e conta para mim o que não pode faltar no seu livro fofo. Qual é o elemento, cena ou alguma coisa que você, em todos os seus livros, a gente vai achar? Declaração de amor, algo inusitado. olha, ultimamente eu tô colocando muito pet nos meus livros, Ah, porque é o que eu convivo, né? ai, que Mas, legal. mas eu acho que não pode faltar declarações românticas do mocinho para mocinha, sabe? Como eu falei, não pode faltar cenas aonde o leitor lê e sinta, sabe? Tipo, ai, que fofo. Aham. Não pode faltar esse tipo de cena, sabe? Que seja em gestos simples de, sei lá, comprar um café para ela de uma forma inesperada e ela não esperava por isso, ou algo assim mais ou coisas maiores, mas eu acho que não pode faltar cenas românticas mesmo dentro do livro. E você, Liz, o que não pode faltar no seu livro de romance fofo? Eu acho que já é uma marca dos meus livros, que é aquele mocinho devoto. Você pode escrever o que for, vai ter aquele mocinho devoto, e assim que ele viu a mocinha, só tem ela na terra, não existe mais nenhuma outra mulher, ele só quer ela, pode vir 10, ele não vai querer nenhuma, só vai querer ela. E aquele O mocinho que é famoso outro, cadelinha, né? exatamente. Ele tá ali, ele é um escroto com qualquer pessoa, mas se desmonta com ela, porque ela é a parte rosa da vida dele, você pode colocar assim? Acho que para mim, tá. Os mocinhos devotos, acho que é o que eu sei fazer melhor. Olha lá, temos mocinhos cadelinhas. E você, Gi, o que não pode faltar nos seus. Ah, eu sei que é pitada de comédia. Isso eu sei, eu já posso identificar, porque sempre tem uma cena meio divertida, até no dramático. E eu acho que a Gi travou. Engraçada, é. Já Agora botei. vou. Então, exatamente, não pode faltar comédias, cenas engraçadas, como é que fala? Vergonha alheia. Eu adoro vergonha alheia. E aquelas declarações de aquela sensação de que eu posso ter ficado com 1000 mulheres, mas só ela me tocou daquele jeito. Tem todos os meus livros, tem isso. A mocinha fica se sentindo igual a música do Paramore, né? You are the only exception. E o seu, Estela? Olha, eu vou te dizer
O que não pode ter, Ah, que eu acho que não, o que eu não consigo colocar é homem agressivo, gente. Em nenhuma situação, assim, nem naquele tipo, eu tô espumando de ciúme. Ele vai respirar fundo e vai pensar, eu não tenho esse direito, eu não tenho esse direito. A voz interna dele vai ser sensata. Esse negócio de peguei no braço dela e levei ela para dizer que ela. Eu não vou conseguir assim. Eu acho que quando eu começo a ver que o cara tá sendo muito, muito, muito escroto, assim, eu vou tolhindo ele assim. Eu vou cortando e vou falando. Vai, pensa que você tá errado, reflete aí no seu pensamento, que não é assim que trata a sua mulher. Vai comprar um chocolatinho para ela. ai, ó, boa. Vai lá dar um café para ela que ela tá surtando. Exatamente. Começa um enemies to lovers muito pro enemies, aí o negócio começa a... Não, você falou errado, se arrependa, vai lá pedir desculpa. Ai, e nada melhor que a mocinha surtar, xingar e o mocinho não revidar, né? E o mocinho ainda tentar achar uma forma de fazer ela mudar de opinião. Eu adoro essas cenas. Ela tá surtando e ele ainda tá ali, não tá se ofendendo. Ele tá, meu Deus, o que, que eu posso dizer para ela que ela deduziu errado? Ou o que, que ela pode mudar de opinião? Ai, gente, é um papo muito legal. Gostei demais. Agora eu quero que vocês deixem as suas redes. Fala para nós do lançamento, o próximo lançamento que está por vir, que queremos saber mais de romances fofos. Vai lá, Estela. Tá, eu estou numa atuada com muitos lançamentos, né? Uma maior correria, então eu estou me despedindo agora do meu último lançamento, que é Uma Mentirinha e Nada Mais, O foi um suco do desses romance para fofo. popular. Exatamente, uma comédia romântica, um final de semana num resort, muita comédia, aquela garota assim que passa muita vergonha alheia, criança no meio, tudo e muito hot em poucas páginas, né? E aí a gente já está focado no próximo que vai lançar em breve, de médico, com parceria aí, né? E é isso. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, Estela Sá Romances. E é isso. Muito romance, muito Mr. Darcy repaginado para vocês. Legal. E você, Gi? Eu tô com lançamento desde o dia 15 de agosto, um Bebê Fora dos Planos. Ele é super fofo, desde a primeira linha até o finalzinho. O Liam é um cafajeste cadelinha, caidinho, apaixonado, iludido, coitado, achando que ele odeia a Liam, mas ele gosta de ficar com ela. E ela é uma mocinha que tá grávida do ex-tóxico, e fica muito nervosa com como que ela vai contar para a família que ela estava grávida de alguém que rejeitou ela, e ela pede ele para fingir ser o pai do bebê dela. Aí começa o fake date, enemies to lovers, e só tem uma cama, tudo que a gente gosta. E aí tá o melhor amigo do irmão. E melhor amigo do irmão, que é totalmente proibida para ele. Tem muita cena divertida nesse contexto. E vocês me encontram no Instagram, Gisele Souza Autora. Podem me chamar lá, falar comigo, que a gente troca uma ideia aí sobre as vergonhas alheias da vida. E você, Liz? O meu último lançamento foi no mês passado, dia 5 de agosto, que foi Quando o Coração Insiste. Eu arrisco a dizer que Gael é o meu mocinho mais fofo. Se não é o mais fofo, é um dos. E ele tem 25 anos, é completamente louco pela secretária do pai, que é 10 anos mais velha. Então, enquanto ela tá ali, ele não quer se envolver, porque ele é mais novo. Ela tem os traumas dela com eles. Ela é funcionária da empresa dele, então, enquanto ela tá ali cheia de barreiras, ele quer derrubar todas. Quem sabe que homem, quanto mais novo, mais impulsivo é. E o Gael é impulsivo. Principalmente quando o assunto é a Estela.
Então, esse livro também ele é um spin-off da série Tudo os Cafajestes. Ele é filho do Logan e da Milena, que é o primeiro livro. E, assim, ele aprendeu muito bem com o pai, como ser obcecado por uma mulher e correr atrás dela. Porque o Logan ele também fez isso com a Milena. Ele mandou ela para os Estados Unidos para poder ter ela com ele. Então, a obsessão é de família, mesmo que não sejam filhos de sangue, que ela é padrasta. Mas é um romance que tem um pouco de drama, mas também é muito pouco. Ele tem quase nada de hot, né? Ele tem uma pegada mais sensual. Mas, em contrapartida, é um livro maravilhoso, né? Para quem gosta de clichê invertido. E Ele ficou 2 anos tentando conquistar ela. Não se envolveu com ninguém, só dormia a missão na Estela, acordava a missão na Estela, sonhava com a Estela, era só a Estela na vida dele. Então, esse é o livro para quem gosta de romances assim. E por ela ser mais velha, né, ela tem um pouco mais de pulso firme, mas quem resiste a um moreno de olhos verdes não tem como resistir. E o meu próximo lançamento, que vai sair no mês que vem, faz parte da série, né, Herdeiro da Redenção, que é, como eu já bem disse, são crianças que fazem parte da redenção dos homens. Né? Aquele mocinho que fez uma cagada, que fez uma besteira, e que vai voltar para se redimir através do filho, que é esse filho. Então, para quem quiser, lá no meu Instagram, Elis Santos Autora. Vão lá me acompanhar. Toda a rede social também, Elis Santos Autora. E eu estou disponível para você. Maravilha, vai lá, Ellen. Meu O último seu eu sei que lançamento tem Vegas. que acontece em Vegas, fica em Vegas. Não para os meus mocinhos. Meu último lançamento é Casados por Acidente, né? É onde ele quer conquistar um cargo de CEO, mas para isso precisa estar casado. E ela quer se vingar do ex que traiu ela 2 dias antes do casamento. Então eles acordam literalmente casados em Las Vegas e resolve ficar um ano nesse relacionamento por contrato, mas a gente sabe que nunca dá certo, né, gente, esses contratos. Inclusive o mocinho, ele fez uma cláusula que eles não podem se apaixonar nesse período, mas ele é o primeiro a quebrar essa primeira cláusula. Ele é conhecido pelas Elenzetes como o ceboso mais amado do Hotverso Brasil, mas vocês precisam ler para saber por que esse apelido. É uma comédia romântica, gente, onde o mocinho adora fazer faxina em casa para desestressar. Em contrapartida, ela é super bagunceira. Então tem momentos bem divertidos, cenas bem cômicas e cenas assim também bem fofas de aquecer o coração. Não tem chicote, mas tem gravata, que não é usada só no pescoço. E é um livro bem gostadinho de ler, gente, bem coração quentinho. No próximo lançamento, eu já estou pensando nele, que é o livro que eu comentei, onde a protagonista tem insegurança com seu corpo e o mocinho passa toda essa segurança para ela. É uma comédia romântica também, aonde ele chega a pedir uma xícara de açúcar emprestada para ela, com a desculpa de ver ela, né? Eles se tornam vizinhos. É um reencontro e, obviamente, tem coração quentinho também, uma pitadinha de drama. E vocês me encontram, né? Conseguem acompanhar todos os meus lançamentos, inclusive as revelações desse meu próximo lançamento nas redes sociais, a autora Ellen Túcia, em todas as redes sociais é esse mesmo @. Ai, maravilhoso. Vocês já fizeram, a gente já fez a lista. Nossos ouvintes também já fizemos a lista de romance fofo, conforto quentinho no coração, garantido. Gente, muito obrigada. Aí, ó, mais um. Adoro. Esse é o avatar do Antônio. Muito obrigada pela participação, para vocês terem vindo. Obrigada pela contribuição com o nosso universo hot com romances fofos. E até a próxima. Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau.